pode operar. Falei, eu não tenho nada no coração. Faz 2 anos que eu caí, examinaram meu coração, não tinha nada. Como eu também sou diabético por causa da operação no pâncreas, muito diabético, 2 anos depois quase que eu não saí do hospital. Eu estava com todas as principais artérias ou entupidas totalmente ou quase que totalmente entupidas. Por isso que eu coloquei 5 stents, depois eu tive infarto, coloquei mais um. Se tivesse feito o exame preventivo, talvez não tivesse enfrentado essa situação. Seguramente não teria enfrentado essa situação. Então, só para encerrar, faça, pelo amor de Deus, exame de prevenção. RB fechada com você. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Estão me dizendo que o secretário está na escuta. Secretário da onde? De quê? Isso que eu tenho que saber. Quem é o secretário que está me ouvindo aqui? Tem 1 bilhão de secretários no mundo. Quem é o secretário que está aí? Não, fala do microfone, meu filho. Meu filho, fala do microfone. Novo secretário. Usa o microfone. Claro, você é tão bom para falar. Imagina. Fala no microfone. É o Adi Damus, novo secretário nacional do consumidor. Secretaria notificou entidades de postos de combustíveis por causa do aumento dos preços. Bom, secretário Adi, é um prazer falar com o senhor pela primeira vez. Espero que o senhor tenha uma gestão muito boa. É um cargo importantíssimo, é um cargo fundamental. Mesmo porque se fala muito pouco em fiscalização no Brasil, né? Se fala muito pouco em fazer com que as pessoas cumpram a lei no Brasil. Estava falando agora há pouco aqui de um caso de um menino que sofria de obesidade mórbida e ontem dentro de um hospital de Taipas, onde estavam roubando os celulares aqui em São Paulo, a mãe procurou o médico e o menino estava morrendo. E não atenderam o menino imediatamente, porque disse que não tinha maca, que ele era muito gordo. Veja, um hospital onde estavam roubando celular, dentro do hospital. Aí não tinha maca para atender o menino. Pega uma mesa, pega uns 10 caras, levanta o menino e vai atender o menino. Moral da história, o menino morreu. Tá? E depois sumiram com o corpo, ninguém acha onde está o corpo. Então, fiscalização no Brasil é uma calamidade, não tem. Fiscalização de tudo. E nós precisamos mudar esse estado de coisas imediatamente. Absurdo também, de repente, o congelamento que veio do governo Bolsonaro, está no governo Lula, do imposto sobre combustíveis, está em vigor e descaradamente tem dono de posto de combustível. As distribuidoras dizem que a culpa não é dela, distribuidora, e distribuidores estão aumentando absurdamente o combustível, né? O que me parece que uma desobediência civil. Secretário, está aqui Vadi, não sei se é o Adi ou se é Vadi mesmo. É a primeira vez que eu falo com o senhor, é um prazer falar com o senhor, mas eu queria que o senhor esclarecesse primeiro se é o Adi ou o Vadi. E a gente deve falar muito aí durante a sua gestão, que eu espero seja maravilhosa aí perante o governo, que é uma pauta muito importante. A sua secretaria é fundamental, é secretário nacional do consumidor. O consumidor no Brasil é tratado como lixo, não é de hoje, é de há muito tempo. Mas esse aumento abusivo de combustíveis é uma coisa deplorável, porque é crime contra a economia popular, na minha opinião. Tem tanta gente morrendo de fome nesse país sem emprego. Quando você aumenta muito o combustível, por consequência, você está aumentando uma série de itens, inclusive comida, né, que o cara já não tem como comprar. Então, eu acho isso um absurdo. E a gente usa, eu estava comentando agora no caso do menino, secretário, usa muito pouco a lei do velho Código Penal ultrapassado, que a gente tem quase 100 anos. Nesse caso do menino, eu falei, omissão de socorro, crime. Ocultação de cadáver, crime. E a gente não usa isso. E a polícia entrou no caso que ouviu a gente falando aqui. Aí o doutor Nico mandou a polícia para lá. Secretário, prazerão falar com o senhor e o que é que a secretaria está fazendo em relação a esses donos de postos ou distribuidoras, sei lá quem é o responsável por isso, aumentando violentamente o preço de combustíveis. Abraço ao senhor e boa sorte aí. Tatena, obrigado, bom dia a você e a todos os
seus milhares de ouvintes e telespectadores. Bom, Datena, esclarecer, meu nome é difícil mesmo, né? Mas a pronúncia é Wadi Damus, né? Esse é meu nome. E quando me perguntam, pronunciam como bem entendem. Vadi, Valdi, Aldi, enfim, eu estou acostumado com isso ao longo da minha vida. Mas eu fiz questão de perguntar. Não, tá certo, é libanês ou é libanês? É libanês? Meu avô era libanês. Meu avô era libanês da cidade de Zarli. Teve 10 filhos e os filhos colocaram os nomes seguindo aí essa ascendência árabe aí do meu avô. É um país lindo. É um país lindo, me permita só, e de gente muito boa. Um dos melhores amigos que eu tive, que veio fugir da guerra naquela época, se chamava Ali. Ele é mulher Zalfa. Mas foi um dos melhores amigos que eu tive. Sujeito leal, bacana. Infelizmente morreu quando voltava com uma pizza para casa, foi atropelado por uma moto, mas era uma figura humana incrível. E a esposa também, então, pelo dedo a gente conhece o gigante, né? O povo libanês é um povo muito agradável, muito carinhoso. Eu conheço o francês aqui do Dosa, o Mitre tem origem libanesa. Todo libanês que eu conheço é gente boa. Deve ter gente ruim, né? Mas no meio de tanta gente, mas a maioria é de gente muito boa e muito afetiva. Dito isso, vamos ao que interessa. Esses caras que não são gente boa e estão roubando o povo brasileiro aí. Pois é, Datena, logo na segunda-feira, na transmissão aqui de cargos, né, a nossa secretaria ela é vinculada, né, ela integra a parte aqui do Ministério da Justiça, na transmissão de cargo para o ministro Flávio Dino. Um pouco antes ele me alertou, olha, está vendo aqui, estou recebendo reclamações aqui, noticiários de imprensa, de que houve aumento aí desmesurado, aumento expressivo aí no preço dos combustíveis, né, no preço da gasolina. E, de imediato, logo depois da transmissão, eu subi, foi a primeira vez que eu pisei aqui nesse gabinete onde eu estou. Então, nós estamos aqui desde segunda-feira, né, e para apurar o que estava acontecendo, se era algo esporádico, se era algo de um ou outro estado, mas não. Era um episódio de âmbito nacional. Os PROCONs locais começaram a informar que, de fato, o aumento havia acontecido. Então, nós resolvemos, e você mesmo já antecipou, Datena, não há nenhum motivo aparente, justo, plausível, legal, para esse aumento, né? Então, a primeira providência que nós tomamos foi notificar a quem de direito, notificar os postos através das suas entidades associativas. Por que esse aumento? Não houve alteração no preço internacional do petróleo, que era o argumento usado no passado para aumento de preço de gasolina. O presidente Lula, como um dos primeiros atos de posse, assinou uma medida provisória que está em vigor, prorrogando a isenção tributária sobre os combustíveis, né? Não houve aumento de insumos. Por que esse aumento? Então, nós estamos pedindo explicações, o prazo vence hoje, eu estou aguardando a resposta às notificações, né? Se não vierem as respostas, e se as respostas, se vierem, não forem, como eu acho que não serão, não forem convincentes, né? Porque esse aumento ele não se explica, nós vamos tomar as providências que, no âmbito da Secretaria do Consumidor, as providências são cabíveis, né? Abrir processo administrativo e, se for o caso, aplicar multa compatível com o dano que eles estão causando, Datena, ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Que é bom, Datena, só encerrando essa parte, lembrar, e você também abordou isso na sua introdução, aumento de preço de combustível, aumento do preço de gasolina, afeta toda a cadeia produtiva, afeta a cadeia produtiva, a cadeia de consumo, afeta outros setores, não é só a questão de ir lá no posto e se deparar com aumento, né? Mas tem uma influência negativa, né, em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia de consumo. Então isso não pode ficar assim, isso é inaceitável, né? E vamos tomar as providências que a lei nos assegura. Principalmente com o novo governo assumindo,
Eu não sou adepto de teoria da conspiração, não. Eu não gosto muito de teoria da conspiração. Acho que tem muito em filme, mas tem muito na vida real também. Você vai para a distribuidora fala que, não é comigo, são os postos. Aí os postos vão e dizem, é distribuidora. Parece alguma coisa engedrada. Com um novo governo assumindo, a gente sabe que o papel do combustível, da espiral inflacionária, é muito grande, afeta tudo. E isso pode ser uma ação engedrada, repito, não sou adepto da teoria da conspiração, para afetar o novo governo, ou para testar o novo governo. Se quiserem testar, eu já percebi que o Adi é um cara firme e duro, vão testar porque vão se ferrar. Primeiro a notificação, depois eu acho que medidas cabíveis de crime contra o consumidor serão medidas mais graves. Eu acho que primeiro, olha, você está cobrando coisa que não deve, retroage o preço aí, volta ao preço anterior. Se não voltar ao preço anterior, você vai se ferrar. Parece que esse é o recado trocando em miúdos, não, Adi? Datena, você já matou a charada, é exatamente isso. Em relação ao que você está chamando de teoria da conspiração, eu já recebi informações, agora não estão comprovadas, ninguém me mostrou prints de diálogos, mas que estariam correndo soltos aí diálogos nesses grupos de WhatsApp, falando exatamente isso. Olha, vamos botar para quebrar em cima desse governo, vamos criar o caos, com a participação de donos de postos, distribuidoras, etc. Vamos criar o caos aí, vamos testar esse governo. Não recebi até agora nenhum demonstrativo, nenhuma demonstração de que isso esteja acontecendo. Mas é possível, né, Datena, pelos episódios dos últimos tempos aqui no Brasil, e não só dos últimos tempos, de tempos recentíssimos, né? Isso é possível, mas, repito, não recebi nenhuma prova, né, ainda, pelo menos, de que isso esteja acontecendo. E exatamente pelo que você falou, Datena, esse jogo de empurra, posto e distribuidora, nós notificamos todo mundo. As entidades associativas, representativas de postos de gasolinas e de distribuidoras. Então, não tem por onde escapar. Vão ter que explicar por que se deu esse aumento, né? E, Datena, caso haja, como eu acho que já há, indícios de cartel, ou seja, combinação, né, para aumentar preços, obter lucros extorsivos, acabar com a concorrência, enfim. Nós vamos notificar também, vamos dar conhecimento ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, porque, de fato, está se configurando crime contra a economia popular. E aí, uma coisa é a lei da multa. Aí o cara vai pagar mais caro do que imagina. Há a possibilidade... no nosso âmbito é multa. Eu sei, mas isso pode passar por âmbito até federal, claro. Sem dúvida, crime contra o consumidor. Esse é o grande detalhe. Sem dúvida. Agora, e conversa de WhatsApp, mesmo conseguida de uma forma ilegal, como foi no governo passado, derrubou até o ministro Moro. Então, conversa de WhatsApp é conversa que pode ser apresentada como prova. Mesmo conseguida de forma ilegal, os caras hackearam o Moro, ele caiu do governo Bolsonaro. Só para citar um caso, tem outros casos aí. Então, conversa de WhatsApp é prova sim, entendeu? E onde a fumaça, há fogo. Agora, o que interessa, principalmente a quem está nos ouvindo, é se essas medidas serão necessárias para que imediatamente os caras voltem atrás com o preço. Ou se não, ou se vão testar o governo. Olha, Datena, eu espero que não haja nem necessidade de essas medidas serem adotadas. Eu acho que o bom senso deveria prevalecer. A medida provisória está em vigor, não há justificativa para esse aumento. Que eles voltem atrás e retroagem os preços, né, ao patamar de até 31 de dezembro. Né? Agora, se de fato isso não acontecer, aí nós vamos ter que iniciar o processamento aí dessas entidades, desses postos, dessas distribuidoras. Né? Vamos abrir processo administrativo, vamos dar conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Federal
para investigar a possibilidade da prática de crimes, né, como você bem disse, contra a economia popular, né, crimes econômicos, enfim. E, Datena, aí, se eles querem nos testar, então vamos topar o teste. Né? Vamos topar o teste. Agora, nós estamos ao lado da lei, nós estamos ao lado do povo brasileiro, ao lado do consumidor. Nós não podemos admitir que isso esteja acontecendo. Isso é inadmissível, isso é uma falta de respeito, é crime, né? E nós não vamos tolerar isso, passivamente, não vamos. Olha, o CAD, que entrou na briga, já registrou aumentos do Distrito Federal, do Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais. O âmbito de notificações é esse ou vocês detectaram o âmbito maior do país? Não, nós notificamos as entidades que representam os 40 mil postos, são 40 mil postos de gasolina no Brasil e distribuidoras, então é em âmbito nacional. Aquele que não praticou aumento, se é que não praticou, basta esclarecer, olha, aqui não teve aumento, olha, meu posto não aumentou nada, está aqui, ó, tá aqui a prova, está o mesmo preço de 31 de dezembro. Então, esse não tem nada a temer, mas não é o que parece, viu, Datena? Pelos relatos que nós estamos ouvindo dos PROCONs, é um fenômeno nacional. E você mencionou o CAD, foi importante você ter mencionado, o CAD cuida exatamente, né, investiga, apura e coíbe prática de cartel, que é uma prática criminosa. Então, o CAD já abriu investigação. Depois da nossa iniciativa de nos insurgirmos contra esse aumento abusivo, o CAD já abriu investigação sobre a possibilidade de formação de cartel. Não, e a jurisprudência formada. Né? Quantos lockouts houve aí em governos passados? Né? Já se ficou determinado, e muita gente foi punida por atos, empresários que financiaram atos golpistas agora. Né? Então, o caminho entre a investigação e a aplicação da lei está sendo muito breve. Então, isto é ameaça nenhuma. Né? Porque você não faz. Eu odeio quem faz ameaça. Eu sou um dos caras mais ameaçados que existem aí, mas odeio, porque eu acho que é pior do que cumprir ameaça é você ameaçar. É a coisa mais covarde que existe. Não, mas o que nós estamos falando aqui é a aplicação da lei. É a apuração dos fatos e a aplicação da lei. A aplicação da lei, ela é proporcional ao crime cometido. Se houver a formação de cartel, aí a coisa vai engrossar, e para muita gente. Não é para pouca gente, não. Do governo passado, durante a pandemia, o abuso que houve em termos de aumentar alimento sem que houvesse justificativa para isso, na produção não se tinha aumentado o custo de produção de muitas coisas, outras aumentaram. Mas alguma coisa, tinha alimentos que não justificava. Os intermediários não tinham aumentado o que cobram para chegar até as gôndolas de mercado, onde vende o produto, e se aumentou indiscriminadamente, principalmente preço de alimento, durante uma pandemia. Eu jamais julguei que alguém seria capaz de roubar com milhões de pessoas morrendo, ou da doença, ou de desemprego, de fome. Eu jamais imaginei, eu falei aqui, olha, político adora quando a gente entra em regime emergencial, porque aí eles contratam quem querem e roubam do jeito que eles querem, os maus políticos, né? Porque há bons. Você não pode moralizar todo político, senão você parte para regime de exceção, e a gente não quer regime de exceção nunca mais no Brasil, nem passar perto disso. Agora, o que roubaram o povo brasileiro, que morria de fome ou de doença, vacina. Chegaram a roubar com vacina, remédios para combater a Covid, um absurdo. Então, isso se criou durante uma pandemia. Isso é praticamente endêmico no Brasil. A corrupção é endêmica no Brasil. De que forma vocês pretendem fiscalizar e combater essa ação criminosa? Não é só de gasolina, não. Aumento indiscriminado de tudo. Datena, você pintou um quadro que é real. São mazelas brasileiras que não estão no plano da retórica, elas estão no plano da realidade, isso é fato. E nos últimos 4 anos, Datena, isso também é fato, houve uma desestruturação do Estado brasileiro, sobretudo nessa parte, a parte em que o Estado é detentor de instrumentos
para fiscalizar, para coibir, para processar, né? Tudo isso foi sendo desmontado. Isso está sendo remontado. Esse quadro ele não pode permanecer, né? Nós temos que fortalecer os setores, né? A área de fiscalização por parte do Estado, nas mais diversas dimensões: consumo, saúde, supermercado, transporte, né? Porque isso é a defesa do cidadão. Isso não pode ser visto como simplesmente uma atitude meramente repressiva do Estado e arbitrária. Remédio. Não, isto é remédio que desapareceu e está caro pra caramba. Isso é um absurdo. Exatamente. Quem tem mãe idosa como eu, né, sabe disso. Né? O que significa isso? O que significa um remédio com preços abusivos? Né? Isso pode matar uma pessoa, porque não tem condições de comprar remédio. Então, Datena, tudo isso, nós temos ciência de tudo isso, o presidente Lula sabe disso, o ministro Flávio Dino sabe disso. Na dimensão aqui do Ministério da Justiça, nós não vamos compactuar e não seremos lenientes com esse quadro. Né? Então, e como você bem disse, dizer que vai aplicar a lei, isso não é ameaça. Dizer que vai aplicar a lei, ao contrário, né? Estarmos atados ao Estado Democrático de Direito. Exatamente. E aqui ninguém faz justiça com as próprias mãos. Né? A nossa democracia, nossa Constituição, as nossas leis, os nossos códigos são suficientes para coibir esse tipo de abuso. Agora, tem que ter a responsabilidade dos homens públicos, dos políticos, dos administradores, para aplicar a lei. E não tenho dúvida, Datena, e não tenham dúvida, senhoras e senhores, ouvintes, telespectadoras, a lei será cumprida, a lei será aplicada. Secretário Adi, eu acho que o recado está dado. Né? É só a aplicação da lei. Se estiverem cometendo crimes, vão pagar por eles. E eu espero que os preços comecem a retroagir a partir de agora, para quem está ouvindo aí, para não ferrar ainda mais a sociedade brasileira, que está à míngua. Essa foi uma entrevista que cumpriu o seu objetivo, mas eu acho que seria interessante a gente remarcar, e não pode ser muito demorado, já para saber o resultado dessas notificações, né? Mesmo porque isso vai ser divulgado pela sua secretaria, pelo CAD também, pelo governo Lula. Mas seria legal a gente, tipo quarta ou quinta-feira, a gente quer marcar uma entrevista de acordo com a sua agenda, porque na realidade quem tem que escolher a agenda é o senhor, não somos nós. Mas para dizer já dos resultados dessa notificação, que eu acho que vão começar a surgir, porque o recado está muito claro e muito bem dado. Não é ameaça, mas é simples, pura a aplicação da lei. Isso é constitucional e quem não faz isso prevarica. Um abraço grande ao senhor, foi um prazerão conhecê-lo. Abraço a todos os libaneses que estão ouvindo a gente. O Brasil deu certo exatamente por causa disso, né? Eu acho que todas as nacionalidades que compuseram a nação brasileira, a nossa miscigenação, mandou a sua parte boa para cá. E é por isso que o Brasil deu super certo. Eu me lembro que o poeta, quando veio fugido da guerra para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio, ele falou assim, impressionante, em campo de batalha da Europa, todas as nações estão em guerra, né? Um contra o outro. Aqui, os mesmos caras das mesmas nações se abraçam pelas ruas e fazem festa. Então, essa é a marca do brasileiro. Um abraço grande ao senhor e eu espero ter um contato rapidamente para saber se essas medidas que são urgentíssimas, que o povo não pode pagar combustível caro do jeito que está pagando, vão dar resultado, eu tenho a impressão que vão. Abraço grande ao senhor, secretário Adi. Abração, Datena, foi um prazer, estou à disposição, vamos voltar assim semana que vem, vai ser um prazer. Abraço grande. Bom, eu falei muito com o Flávio Dino aqui durante um bom tempo.